Quer melhorar sua saúde vascular sem sofrimento na academia? Cansada da sensação de pernas pesadas e inchaço? Neste vídeo você descobrirá dicas práticas para melhorar sua saúde vascular sem precisar se exercitar intensamente. Não precisa ser rato de academia para as veias e artérias ficarem saudáveis. Compartilhe esse vídeo com o preguiçoso que precisa saber dessas dicas e continue aqui comigo para matar a sua curiosidade. Olá, sou o Dr. Alexandre Amato. Muitos pacientes me procuram com questões de má circulação, mas você sabia que existem formas simples de melhorar isso sem precisar se desgastar com exercício intenso? Eu já fiz um vídeo de como fazer exercício sem perceber que está fazendo, mas este aqui é sobre o que não envolve a atividade física. Vamos explorar algumas dessas opções juntos? Muitas pessoas acreditam que uma boa circulação está sempre ligada ao esporte intenso, mas como cirurgião vascular posso te afirmar, existem outras estratégias eficazes para cuidar do seu sistema circulatório e vou compartilhar aqui como aplicar cada uma delas no seu dia a dia de forma prática. Hoje eu vou pular aquelas dicas óbvias, como parar de fumar, controlar o peso, monitorar o colesterol ou evitar ficar imóvel longos períodos. Também não vou entrar nos conselhos óbvios de elevar as pernas para dormir, manter um estilo de vida ativo ou usar roupas mais confortáveis para evitar aperto e garrote nos vasos sanguíneos. Essas dicas já estão por aí e você provavelmente já ouviu falar delas antes. Se não ouviu, é porque não está inscrito no nosso canal. Aqui vou trazer estratégias práticas e menos conhecidas para cuidar da sua saúde vascular. No meu consultório, atendo diariamente pessoas que enfrentam dificuldades no fluxo sanguíneo e muitas delas não podem fazer exercício por alguma razão. Então, o plano B tem que existir. E hoje eu trago esses métodos que podem ajudar você a viver com mais qualidade circulatória sem precisar sair do sofá. Será? Primeiramente, tenho que deixar claro que não sou e nunca serei contra a rotina do exercício físico e muito menos estou incentivando a não se mexer. Só vou falar sobre o que ninguém costuma comentar. É fundamental destacar a importância de manter hábitos saudáveis para garantir uma circulação adequada, essencial para o bom funcionamento de todo o nosso corpo. O sangue precisa circular livremente para levar oxigênio e nutriente a todos os órgãos e tecidos. Quando o fluxo sanguíneo é comprometido, podem surgir problemas como inchaço, cansaço e até dores que impactam muito a qualidade de vida. Doenças venosas como varizes afetam cerca de 38% da população, sendo 45% das mulheres e 30% dos homens acometidos por essa condição, considerando todas as faixas etárias. Nosso estudo publicado mostrou que 12,3% da população feminina no Brasil tem sinais sugestivos de lipedema, que traz sintomas de peso e cansaço nos membros inferiores. A obstrução arterial crônica nos membros inferiores afeta cerca de 4% da população em geral. E essa condição se torna mais comum à medida que envelhecemos, ocorrendo em 0,9% das pessoas com menos de 50 anos e chegando a 14,5% naquelas com mais de 70 anos. Esses dados reforçam a importância de entender e cuidar da saúde vascular, especialmente para indivíduos acima de 40 anos. Vamos começar pelo que você come. Alimentos ricos em nitratos, como beterraba, espinafre, folhas verdes, ajudam a dilatar os vasos sanguíneos, melhorando o fluxo sanguíneo de forma natural. Estudos científicos indicam que o consumo de suco de beterraba é rico em nitratos. Pode melhorar a circulação sanguínea de maneira comparável a exercícios leves. Uma pesquisa da Universidade Estadual da Pensilvânia observou que mulheres na pós-menopausa que consumiram diariamente esse suco apresentaram melhora significativa na função dos vasos sanguíneos, reduzindo potencialmente o risco de doenças cardíacas. Ainda nesse sentido, uma pesquisa britânica publicada na revista Hypertension revelou que a ingestão de meio litro de suco de beterraba por dia pode ajudar a baixar a pressão arterial significativamente, efeito atribuído aos nitratos. Pesquisas mostram que o suco dessa raiz vermelha é uma solução prática e natural para melhorar o fluxo sanguíneo, similar aos benefícios obtidos com atividades leves. Já fiz um vídeo inteiro sobre essa propriedade super interessante desses alimentos. E aí, você gosta de suco de beterraba, Sabe como fazer ficar gostoso? Me conta lá embaixo. Agora vamos à nossa segunda dica. Ok,
Essa dica parece simples e repetida, é a água. Às vezes subestimamos o poder da água. Manter-se bem hidratado ajuda a evitar o espessamento do sangue. Tem uma pesquisa muito legal mostrando que foi possível evitar a cirurgia vascular em um grupo de pessoas que aumentou a ingestão de água. A quantidade de água que cada pessoa deve consumir pode variar, mas é importante garantir no mínimo 2 litros diários. Para calcular a quantidade ideal para você, basta multiplicar o seu peso por 35 ml. O resultado é o número de mililitros de água ou outro líquido que você deve ingerir diariamente. Então, um costume básico como beber água regularmente pode transformar a saúde do seu sistema circulatório. Sugiro estar sempre acompanhado de uma garrafinha de água, preferencialmente térmica, para preservar a temperatura e te manter hidratado ao longo do dia. Agora vamos para uma dica menos conhecida, mas que vai mudar o seu dia, a terapia de contraste. Apesar do nome curioso, o processo da terapia térmica alternada é bastante simples. Essa técnica envolve alternar água quente e fria, funcionando como um estímulo para os vasos sanguíneos. A água fria contrai os vasos, enquanto a quente os dilata, estimulando a circulação. Para experimentar, ao final do banho, alterne entre água morna e fria nas pernas. Essa prática estimula os vasos sanguíneos, além de ser relaxante e revigorante para o seu dia. Marque lá embaixo alguém que vive reclamando de pernas inchadas, porque seguimos para a próxima dica: a massagem. Quem não gosta de uma massagem, certo? Em termos científicos, a massagem apresenta um elevado potencial vascular, já que estimula o fluxo sanguíneo e linfático e pode aliviar a sensação de peso nas pernas. Massagens podem diminuir marcadores de inflamação como a creatinoquinase e a proteína C reativa. Técnicas de automassagem, como a drenagem linfática, também podem ser feitas em casa, sempre com movimentos de baixo para cima. Algumas culturas têm técnicas milenares de massagem para melhorar a circulação e a saúde geral. E você mesmo pode fazer uma massagem nas pernas no final do dia para ajudar o sangue a retornar ao coração. A próxima dica pode parecer um pouco óbvia, mas não deve ser subestimada. Estamos falando de uma boa postura. A postura ao longo do dia também é um ponto importante. Passar muito tempo na mesma posição, seja em pé ou sentado, a imobilidade postural prejudica o fluxo sanguíneo. Se você trabalha sentado, experimente elevar os pés no final do dia. Essa postura ajuda a gravidade a trabalhar a favor do retorno venoso, facilitando a circulação. Você sabia que até uma pequena pausa para alongar as pernas a cada meia hora pode fazer diferença na sua saúde vascular? Portanto, inclua pequenos alongamentos, claro que considerando seus limites de mobilidade, a cada meia hora durante o trabalho para manter uma boa circulação. Meu avô era cirurgião vascular, provavelmente um dos primeiros do Brasil. Ele contava uma história de uma família muito grande que queria manter o avô vivo de toda maneira, custasse o que custasse. E o problema dele era a má circulação. Como não tinha muito o que fazer na época, ele instituiu um plano para fazerem um rodízio e cada um da família ficaria levantando e abaixando a perna do avô que estava deitado imóvel na cama. Segundo ele, esse avô viveu mais alguns anos com essa estratégia. No mundo de hoje, não sei se os jovens se dedicariam assim aos seus ancestrais, mas por outro lado, existe o aparelho da bomba de compressão pneumática que aplica pressão cíclica nas pernas, promovendo o fluxo sanguíneo. Antigamente, esse aparelho só ajudava no retorno venoso e linfático, mas atualmente existem alguns modelos direcionados também para a circulação arterial. Por fim, temos as roupas e meias de compressão. Essas vestimentas são uma opção que recomendo bastante para quem passa muitas horas sentado ou em pé. Elas exercem uma pressão graduada nas pernas, ajudando o sangue a fluir melhor. Se você precisa ficar muito tempo na mesma posição, vale a pena considerar essa opção. Muitos pacientes me relatam que após o uso das meias de compressão, sentem as pernas mais leves e com menos inchaço no final do dia. Curta o vídeo se você já experimentou alguma dessas dicas. Ah, e não podemos esquecer do simples ato de se movimentar. Mesmo que não seja uma atividade formal, pequenas caminhadas ao longo do dia estimulam a circulação e fazem uma diferença significativa. Tente levantar-se a cada 30 minutos, nem que seja para caminhar até a cozinha ou o banheiro. Esses momentos de movimento ao longo do dia podem ser tão importantes quanto uma rotina de movimentação corporal. Lembrei de um caso interessante. Um paciente que trabalhava como segurança em uma empresa e
e era também halterofilista. Durante o expediente, ele passava muito tempo parado. Então, apesar dos músculos bem desenvolvidos, ele terminava o dia com a perna inchada. Ou seja, não basta ter bastante músculo, tem que usar para bombear o sangue. E agora, não estamos falando de uma dica específica, mas de uma recomendação que afeta tudo que foi falado. Um dos pontos mais importantes em relação ao gerenciamento correto da saúde vascular é o controle do estresse. O estresse é um grande vilão da saúde vascular. Práticas de respiração profunda e técnicas de relaxamento ajudam a reduzir o estresse e a relaxar os vasos sanguíneos, facilitando a circulação. A respiração profunda, por exemplo, ajuda a oxigenar o corpo e acelera o retorno linfático, mas na correria do dia a dia esquecemos de utilizar essa ferramenta simples. Vamos fazer juntos um exercício. Respire fundo, segure e solte lentamente. Isso pode ajudar muito a reduzir a pressão nos vasos e melhorar a circulação. E aí, qual dessas dicas você vai colocar em prática hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo e me conte. Veio aqui porque é preguiçoso ou porque é curioso? Ah, tem uma dica bônus bem prática. Vamos a uma dica que pode estar escondida na sua cozinha. Evite o excesso de sódio. Reduzir o consumo de sódio pode prevenir a retenção de líquidos e melhorar o fluxo sanguíneo. E tem uma forma fácil de começar a fazer isso, que é substituindo o sal comum pelo sal sem sódio, que é um salgante feito de potássio ao invés do sódio. Só cuidado com o excesso de potássio, que também pode ser perigoso. Me siga nas redes sociais para mais dicas de saúde. Compartilhe essas dicas com alguém que precisa melhorar a saúde vascular. Essas dicas mostram que você não precisa se exercitar para melhorar a circulação. Com pequenas mudanças de hábitos, é possível ter uma vida mais saudável e com menos desconforto nas pernas. Mas calma aí, não adianta melhorar a circulação com essas informações e ao mesmo tempo continuar com hábitos que a prejudicam, certo? Ensinei a melhorar sua circulação sem exercício intenso, mas há um elemento crucial que ainda não abordamos e que podem revolucionar a sua saúde vascular. No próximo vídeo, descubra como essa estratégia pode ser o passo que faltava para uma vida sem limitações.